paz de Jesus seja conosco. O tema perdão das ofensas, como foi colocado, foi uma sugestão de um ouvinte, bem como essa mesma pessoa sugeriu o tema autoestima. Ele já foi desenvolvido aqui nesta casa por Eliana Pinheiro, e se desejar, a pessoa desejar, ou quantos desejarem assistir, é só acessar através do YouTube, que ela está gravada como tantas outras palestras que já foram feitas aqui. Perdão das ofensas. Perdoar certamente é uma das maiores dificuldades que nós, seres humanos, enfrentamos. É uma das conquistas mais difíceis que temos o desejo realmente de vivenciar. E o perdão das ofensas é um terceiro evangelho. Jesus, por diversas vezes, sugeriu, aconselhou-nos o perdão das ofensas. Quando ele nos alerta da importância de não adiarmos o perdão a ser oferecido, dizendo que devemos reconciliar-nos com os nossos adversários enquanto estamos com eles a caminho. Simão Pedro, considerando que perdoar 7 vezes seria um número razoável, e se dirigindo a Jesus, perguntando quantas vezes ele deveria perdoar as ofensas, Jesus o aconselha dizendo que ele deveria perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, não há limites para o perdão. Devemos perdoar sempre. Jesus também considerou o perdão o maior sacrifício que podemos oferecer a Deus nosso Pai. Como também ele, tudo que ensinou, exemplificou, ainda na cruz, diante daquela multidão agressiva, irreverente, ele ainda se dispõe a sugerir mais uma vez o perdão, olhando para aquela multidão e dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Assim, muitos ainda entendem Deus como um ser vingativo e que não perdoa, transferindo para Deus as próprias limitações. Acreditando dessa forma, as pessoas que assim se colocam, certamente têm uma extrema dificuldade em entender o que vem a ser o perdão. Se tem dificuldade de entender, vivenciar muito mais. Deus, ele não perdoa, ele não castiga. Entendemos assim com a doutrina espírita. Ele instituiu leis que regem todo o universo. Quando desrespeitamos esta lei, temos uma reação por essa nossa ação. Ou seja, a lei de ação e reação. Os problemas de convivência, eles acabam por gerar inúmeros atritos entre as pessoas. Às vezes por coisas insignificantes. Relações são desfeitas, relações importantes para nós. Relações dentro do próprio lar, no ambiente de trabalho, com os nossos amigos. Muitas vezes por coisas muito banais, porque sentimos o nosso orgulho inferior. É alguém que chega e com extrema falta de cuidado diz tudo o que pensa e acaba por nos ferir. Alguém que passa por nós e finge não nos ver. É aquela situação em que sentimos que fomos altamente humilhados. É aquele momento em que alguém se dirige para nós com a intenção de falar todas as nossas imperfeições, querendo assim corrigir-nos a todo custo. São pequenas situações que surgem durante o transcorrer do
dia e que o nosso orgulho fica ferido, o nosso amor próprio fica abalado. E então recolhemos essa mágoa e passamos a valorizar muito a ofensa e o ofensivo. E sustentamos dentro de nós aquela ideia: ele não tinha o direito de fazer isso comigo. Ou de outras vezes, mas eu é que estou para fazer. E sustentando esse pensamento, vamos alimentando em nós a mágoa, o ressentimento. Sentimentos altamente destruidores. Se sabe comprovadamente que o rancor, a mágoa, o ressentimento matam não menos do que o câncer e as doenças cardíacas. Pelo mal-estar que sentimos quando estes sentimentos estão presentes em nós, certamente não temos dúvida dessa informação. Temos a sensação realmente de que estamos até doentes, gravemente doentes. E esse sentimento desencadeia realmente doenças graves que matam, espiritualmente falando, na causa profunda da doença que ali surgiu. Dessa forma, quando estamos nessa situação de ressentidos, de feridos, magoados, assemelhamos-nos como pessoas que estão feridas pelo mal que essa postura nos faz, que não nos damos conta. Assemelhamos a uma pessoa ferida que nega receber socorro, favorecendo a própria morte. Quando optamos por permanecer nessa postura de guardar o ressentimento, de guardar a mágoa, de ficarmos ali recolhidos na nossa dor, na nossa ferida, e não em buscar a superação. Ressentir quer dizer deixar-se sentir novamente, voltar ao sentimento passado. E o ressentimento, ele fomenta a vingança. Normalmente, todo ressentido traz em si, muito disfarçadamente às vezes, a vingança. A vingança é outro sentimento altamente destruidor e que muito mal faz, todos nós sabemos. Hilário Silva, no livro Páginas do Cotidiano, ele traz uma pequena narrativa onde dois homens, Leocádio e Pedro, tiveram um desentendimento, um acerto comercial, uma transação comercial, e nesse acerto houve um desentendimento. Leocádio, após aquele fato, buscou o conhecimento da doutrina espírita, buscou se dedicar à doutrina e estava conseguindo, com muito esforço, transformações muito significativas em seu ser. Já era um homem que tinha um entendimento muito mais profundo da vida e certamente não desejava mais se envolver numa situação tão triste como aquela com a qual ele havia se desentendido com aquele homem de nome Pedro. 10 anos se passaram do fim. Estava Leocádio num trabalho de assistência social, quando Pedro, que ainda nutria por ele extremo ódio, ressentimento pelo acontecido, aproveita um momento em que ele está despercebido e atira-lhe 2 tiros. Leocádio é socorrido rapidamente, é feita a cirurgia de emergência. E estando ali no hospital, Hilário Silva, juntamente com outros amigos espirituais e com um mentor que conduzia aquela visita, vão ali prestar atendimento àquele homem. Chegando lá, percebem uma pessoa com um corpo
fragilizado naquela hora, em processo de recuperação, já estava fora de perigo, apesar de ter chegado em um estado muito grave no hospital, e começam a observar atentamente como estava o corpo de Leocádio. Mas em determinado momento percebem uma luminosidade que surge do seu íntimo. E aquilo chamou muita atenção, como ele ali, tão fragilizado fisicamente, estava emitindo aquela luminosidade. Por ordem do mentor, Hilário com os seus amigos começam a fazer uma observação mais atenta da mente daquele homem. E começam a perceber naquela hora que ele estava em profundo estado de vibração em favor do seu agressor, pedindo a Deus, não por ele, mas pelo seu agressor. Pelo entendimento que hoje ele já possuía, que naquele momento ele possuía, da doutrina espírita, da lei de causa e efeito, ele conseguiu buscar em si esse estado de alma que fez com que ele buscasse vibrar pelo seu agressor naquele momento em que ele estava sofrendo fisicamente a perseguição, a vingança daquele homem. E isso chamou a atenção da equipe. E ao invés de ficarem tristes até em ver aquele irmão que se dedicava com sinceridade aos trabalhos na causa do bem, eles começaram a sentir uma alegria, uma satisfação imensa em perceber o estado em que Leocádio se encontrava. Então, um da equipe teve a curiosidade de saber então como estava o agressor, onde estava e como estava. Com permissão do mentor espiritual, eles foram na direção do agressor. E lá estava ele, foragido, escondido em uma fazenda, na companhia de 2 sobrinhos. E ele dava grandes gargalhadas, contava com satisfação e riqueza de detalhes como ele havia tramado toda a vingança para com Leocádio. E ele aparentemente demonstrava extrema alegria, mas feita a equipe de Hilário Silva da qual Hilário Silva estava fazendo parte ali, fazendo uma observação mais atenta do estado íntimo daquele homem, de Pedro, atentamente perceber o quanto de tormentos ele trazia e que o remorso, esse monstro, ele estava apenas adormecido. E que dentro de algum momento, em algum momento, ele iria despertar. E certamente iria provocar em Pedro tormentos, perturbações muito grandes. E olhando Pedro, que sorria tanto, ele chorava. A equipe se emocionou ao ponto de chorar. O mal que me faz mal não é o mal que me faz, é o mal que eu faço. Diz Joana de Ângeles sabiamente. Leocádio, na condição de entendimento em que ele se encontrava, entendia isso profundamente. Que o mal que ele estava sofrendo ali era apenas físico. Mas ele encontrou forças para orar pelo seu agressor, porque sabia, como disse Joana, que o mal que nos faz mal não é o mal que nos fazem, é o mal que eu faço. Feliz dele que não havia feito mal a Pedro, mas triste de Pedro, que havia guardado por tanto tempo aquela mágoa e extravasou na forma de vingança, desejando tirar a vida daquele com o qual havia se desentendido, completando 10 anos, havia 10 anos, esse desentendimento tinha acontecido. Triste para Pedro, infeliz. As pessoas mais suscetíveis à ofensa são justamente essas, como Pedro, que conseguem guardar os ressentimentos e ficam ali presos aos sentimentos que surgem deste ressentimento com muita dificuldade de se desfazerem dele. Normalmente são pessoas
Essas pessoas que se ofendem com tanta facilidade, que se sentem no direito de falar tudo ou de fazer tudo com o outro, mas que ninguém se atreva a fazer com o outro. Soberbo. Valorizando extremamente a ofensa, muitas vezes coisas insignificantes, só traz para si sofrimentos altamente dolorosos, que causam perturbação, que causam angústia, que causam um mal-estar. Como o ódio provoca ligações profundas quanto ao amor, aquele que odeia acaba por provocar, favorecer ligações com seus adversários, com os nossos adversários. Esses adversários estão no plano espiritual. E essas ligações, essa vibração estabelecida pelo sentimento do ódio, vai fazer com que venhamos a agredir-nos mutuamente, num extremo estado de perturbação e de energias altamente destruidoras, que favorecerá o estabelecimento de processos obsessivos, que podem durar por pouco tempo ou pode durar muito tempo. Quando falamos de muito tempo, estamos falando de mais de uma encarnação. E assim, só a justiça divina intervindo através da reencarnação para favorecer a reconciliação entre estes seres que tiveram um momento infeliz de desentendimento e arrastam consigo esse sentimento de ódio, dificultando a evolução de ambas as partes. Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele diz que erroneamente, muitas vezes, consideramos que perdoar é aceitar passivamente tudo que os outros nos fizerem. Agressões, aceitar manipulações, desrespeito aos nossos direitos e às nossas limitações pessoais, como se nada tivesse acontecendo. É aquela pessoa que fica altamente passiva, aceitando tudo, como se nada tivesse ali acontecendo de anormal. Hamed considera que isso não é estar perdoando. E principalmente quando essas agressões atingem o nosso corpo físico, porque moralmente já estamos atingidos. E aí a pessoa acha muitas vezes que está perdoando, mas na verdade está alimentando uma atitude altamente de passividade, onde deve-se buscar não revidar. Não é isso que Jesus nos propõe, mas buscar se valorizar, se respeitar, para que os outros também possam respeitar. Deus não criou o estado de escravidão para ninguém. Emmanuel fala isso em Sexo e Evolução, para entendermos que todos nós temos que buscar o respeito aos nossos direitos, o respeito à nossa pessoa, da forma mais passiva possível. Assim, Emmanuel vem falar no livro Rumo 7 da compreensão e do perdão, colocando as seguintes situações. Muitas vezes, perdoamos a ofensa que alguém nos fez, mas não compreendemos o porquê da pessoa ter agido daquela forma conosco. E aí ficamos nos perguntando assim, mas por que fulano agiu assim comigo? E normalmente vem daquela pessoa que menos esperávamos que tivesse tal atitude conosco. Perdoamos, mas não entendemos por que fizeram assim conosco. Ou de outras vezes, não conseguimos perdoar, diz Emmanuel, a ofensa que nos foi dirigida. Mas compreendemos por que a pessoa agiu daquela forma conosco. Fazemos a leitura do que ela traz em si, de como ela é,
Então foi por isso que ela agiu assim conosco, porque fulano é dessa forma. Ah, então, já que ela é dessa maneira, o melhor seria, mesmo entendendo, ainda temos a dificuldade em perdoar, que ela seja assim. Nessa compreensão da forma como o outro agiu conosco, já facilita a nossa vida de relação. Mas não basta. Temos que buscar, junto com esse entendimento da condição em que se encontra a outra pessoa, na sua dificuldade de se relacionar consigo mesmo e, em consequência, com as outras pessoas, mesmo com esse entendimento, o perdão é fundamental. É o que vai nos dar a sensação de alívio, de paz, de realmente de libertação. Porque quando estamos com rancor, com ódio retido, estamos presos, estamos acorrentados a sentimentos que nos fazem sofrer, que não nos deixam sorrir, que não nos deixam sermos pessoas mais espontâneas, mais tranquilas. Somos sempre agitadas, apressadas, por conta dos sentimentos que estamos trazendo na alma e que nos causam, porque a consciência já aponta que assim já nos seremos felizes, que para sentirmos a felicidade que desejamos, precisamos melhorar e melhorar muito. No livro, ou melhor dizendo, para que haja uma libertação, um perdão real, para que ele aconteça em nós, Hamed ainda nos sugere, no mesmo livro Renovando Atitudes, a seguinte postura: o desligamento psíquico da pessoa problema. Esquecer aquele que nos ofendeu. E, em consequência, buscar evitar a discussão. E mais ainda, aquele diálogo íntimo, onde ficamos muitas vezes pensando no que poderíamos ter dito e não dissemos, como poderíamos ter feito e não fizemos. Então, por isso que ele sugere esse desligamento mental, buscar essa postura para aliviar o nosso coração. E quando ele sugere esse desligamento, ele não quer dizer, como ele coloca, não quer dizer que vamos deixar de gostar menos da pessoa, que não estamos amando, que estamos como impermeáveis aos sentimentos, que somos frios. De maneira alguma. Ele coloca que não é isso. É apenas uma sugestão para pouparmos desse desejo de querer tudo resolver, consumindo-nos mentalmente. É dar um tempo para nós mesmos, para refazermos intimamente e encontrar condições de retomar a relação de uma maneira saudável. É apenas isso que ele sugere. Como também o Espírito Simeão, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ele coloca, falando do perdão, e Loca Calderari, no livro Escutando Sentimentos através do Espírito da irmã Default, ele fala, irmã se comenta nesse livro, que esse Espírito Calderari comenta que o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Misericordiosos, deveria ser o capítulo mais lido entre os espíritas. É um puxãozinho de orelha que ele nos dá. Porque ele fala justamente, principalmente, da importância do perdão. E nesse capítulo, o Espírito Simeão, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta que feliz daquele que pode adormecer todos os dias e dizer para si mesmo: nada tenho contra mim. Muito mais do que a preocupação de outras questões que nos surgem durante o dia e que nos agonizam, essa deveria ser uma das nossas primeiras preocupações,
ao avaliar a nossa conduta durante cada dia. Tenho algum ressentimento para com algum irmão meu? Alguma relação hoje, em todos os ambientes que frequento, em algum momento, alguma relação foi arranhada? Ou posso dormir com a mente tranquila porque consegui oferecer o perdão a todas as pessoas que me ofenderam? Isso, na constatação final, se for positiva, certamente teremos só o que comemorar pela nossa conduta. Mas se percebermos que há algo a ser refeito, algo que ficou pendente, é importante fazermos uma revisão e buscar em Deus, na prece, juntamente, como sugeriu Hamed, nesse desligamento perante os nossos ofensores, sustentação na prece, para que possamos fazer essa autoavaliação sinceramente, e buscar o mais rápido possível a reconciliação. Já estamos distanciados de muitas pessoas, e isso arrastamos já por reencarnações. Essas que chegam, que reencontramos hoje, e que temos para com elas um relacionamento mais difícil, e que muitas vezes não sabemos nem explicar de onde surgiu essa dificuldade de entendimento, não tenhamos dúvida que ela nasceu lá no passado, em outra existência. O coração, ele palpita diferente. Há um incômodo quase que inexplicável. Foi lá. Em outro momento, em outra reencarnação. Então, com a consciência que temos hoje da importância do amor, do quanto desejamos construir a felicidade, o esforço íntimo deve ser redobrado para que haja essa reconciliação, que não é fácil, bem sabemos. E aí Emmanuel diz, em Poetas Redividos, ele nos sugere algo desafiador, quando ele propõe assim, que essas pessoas que temos na nossa lista de pessoas mais difíceis para a nossa convivência, devem ser para nós, na lista das nossas bênçãos. Porque são essas pessoas que ativam em nós mecanismos que nos ajudam a vencer os nossos melindres. Somos muito melindrosos. Por pequenas coisas já nos fechamos, trancamos a face, evitamos conversar e ficamos como que recolhidos, fechados a qualquer proposta de reconciliação. No nosso lar sabemos muito bem disso, com as pessoas, com o nosso próximo mais próximo, que nos conhece muito bem. Qualquer dificuldade maior, qualquer contrariedade, já nos afastamos, não queremos mais conversar. Para retomar esse diálogo não é tarefa fácil. Alguém tem que ter um mínimo de humildade, se predispor a retomar a relação. E mais triste ainda, quando se estabelece através de pais, com filhos, mais triste do que entre marido e mulher. Porque marido e mulher separam, e se desejarem, reconstroem a vida em outro lar. Mas pai e filho, mãe e filho, não dá para separar, não dá para dizer que não existe. E fica então essa relação difícil, por causa desse melindre, essa facilidade em nos magoarmos, em ficarmos ressentidos, feridos no amor próprio. Então, por isso que Emmanuel nos sugere tirarmos essas pessoas da nossa lista de pessoas que dificultam a nossa vida, aparentemente, porque elas são instrumentos, e passarmos para a lista das nossas bênçãos, das pessoas que realmente fazem
com que busquemos ser uma pessoa melhor. Porque ou a gente busca ser melhor para viver bem com essas pessoas, ou então vamos adiar mais uma vez essa reconciliação, esse entendimento, o processo da evolução que deve se estabelecer. Quando sabemos que realmente perdoamos? Irmã Default é que nos responde. No livro Unidos pelo Amor, quando ela diz assim: quanto ao esquecimento, se conseguimos esquecer a ofensa, o perdão foi estabelecido. Mas o que foi mesmo que você me fez? E a gente busca na memória e tem até dificuldade. Que bom, já me lembro mais. Perdão foi feito, acontecido. Mas quando ainda há recordação, e essa recordação causa em nós um mal-estar, é porque ele está por si estabelecido. Recordamos, mas há uma pontinha ainda de um sentimento que nos incomoda. Ele ainda vai acontecer. Perdoamos quando entendemos a razão por que a vida nos colocou naquela situação. A razão mais profunda que só a doutrina espírita é capaz de nos explicar, pela lei de causa e efeito. Quando entendemos realmente, esse entendimento significa muito mais a aceitação, a resignação. Realmente eu precisava passar por aquela situação. Ela foi necessária para a minha evolução. É um sinal de que o perdão também aconteceu. E mais, quando desfazemos a ideia de que somos perfeitos, é a indulgência, a compaixão. Se alguém errou comigo, quantas vezes eu erro com os outros? Quantas vezes gostaríamos até de ajudar o outro, mas por descuido usamos as palavras na hora errada, de forma errada, e acabamos por agredir. Da mesma forma que o outro muitas vezes chegou para nós assim, queria até nos ajudar, e acabou causando em nós um prejuízo muito grande. Porque somos imperfeitos. Então, assim como o outro erra comigo, quantas vezes erramos com os outros? Isso é a indulgência que nos propõe Jesus na proposta da caridade, a compaixão. Então, esquece, deixa passar. Volta e meia a recordação pode até surgir, mas vamos apagando aos poucos, lembrando que esse não é o caminho mais feliz que devemos percorrer. E então os mais sábios vêm falar-nos assim, quando querem acalmar o nosso coração quanto a alguma agressão recebida. Preocupa não, todo mundo morre. Querendo dizer-nos que a verdadeira vida chega para todos. E lá não tem ilusões. Querendo dizer-nos que o aprendizado é para todos. Não tem como fugir dele. Porque o processo da evolução se dá assim. Então, não precisamos ficar agoniados com o erro do outro. Temos que preocupar sim com os nossos erros. Este é mais importante. Um sábio grego, Solon, ele colocou que o pior castigo é o castigo do tempo. Porque todos nós, certamente aqui, nos sabemos do dia de amanhã, das provas, das dificuldades, dos aprendizados que temos a realizar. Então, como eles vão chegar para nós, vão chegar para o outro também, que teve a infelicidade de nos agredir, de nos ofender, de nos caluniar, de nos magoar, de nos humilhar. Ele também vai aprender.
o tempo, o aprendizado é para todos. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela fala que o perdão é medicamento poderoso, capaz de sarar todas as feridas da alma e ativar mecanismos para que possamos sentir bem-estar, tanto no corpo como na alma. Quantas vezes desejamos desfrutar um mínimo de paz íntima, de tranquilidade, de alegria verdadeira, e tudo parece estar bem ao nosso redor, mas dentro de nós não. Porque tem algum sentimento ruim retido que precisa ser trabalhado. E é por isso que Joana sugere o perdão, para que nos dê essa sensação de bem-estar no corpo e na alma. Na medicina, a palavra abluir quer dizer lavar abundantemente uma ferida. Nessa reunião simples, modesta dessa casa, estamos assistidos por irmãos muito bondosos que vêm fazer o verdadeiro trabalho acontecer. Eles se dirigem, com a permissão de Deus, para fazer o atendimento a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Toda uma equipe é muito bem montada, é um trabalho muito bem organizado, muito sério. E certamente todos nós que estamos aqui agora estamos recebendo assistência grandiosa desses irmãos, de acordo com a sinceridade do nosso coração, logicamente, do nosso merecimento. Então, que possamos aproveitar este momento em que estamos sob grande amparo espiritual e permitir que estes irmãos, em nome de Deus, estes enfermeiros, médicos, possam fazer esse trabalho de abluição, de lavagem no nosso coração, dessas feridas que trazemos na alma por conta de um perdão não oferecido. Que eles possam fazer esse trabalho de atendimento, que possamos permitir, colocarmos como pacientes de Deus, que buscam pronto socorro, e que eles possam fazer esse atendimento a cada um de nós. E que possamos conservar, ao deixar o recinto, a sinceridade em buscar realmente sermos pessoas melhores a cada dia. Com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Mas que a cada dia, isso que Deus espera de nós, que a cada dia possamos renovar o desejo sincero de sermos melhores. Hoje não foi possível amarmos tanto que gostaríamos de amar. Mas amanhã, com a sinceridade da nossa alma, buscaremos novamente a Deus e solicitaremos novas oportunidades. Talvez o acerto não chegue novamente da forma que gostaríamos. Mas para Deus vai contar primeiramente a nossa intenção, o nosso desejo em prosseguir, em insistir nas nossas tentativas. A nossa sinceridade é isso que conta para Deus nosso Pai. E Ele sempre irá favorecer a cada um de nós o amparo que precisamos. E que este primeiro passo, esse esforço sincero, possa surgir de nós, como aqui foi proposto na noite de hoje, em saber perdoar quantas vezes forem necessárias. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada.